Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar sobre um assunto que foi pedido por vocês, tá? Que é sonhos com pessoas falecidas, tá? Primeiramente, eu quero explicar para vocês o que é sonho. Enfim, na prática a gente sabe o que é. Mas na teoria, sonho é a emancipação da alma, tá? Quando o nosso corpo físico descansa, o nosso espírito sai, né? Ou seja, se desprende do corpo físico e vai vivenciar experiências no plano astral. E nessa vivência, nessa interação com o plano astral, a gente encontra, logicamente, amigos, a gente encontra inimigos, a gente encontra parentes, a gente encontra pessoas que são desconhecidas pra gente no plano físico, mas que são conhecidas pra gente no plano astral, tá? Então, através do sono, do corpo físico, a gente tem esse momento de liberdade, tá? Kardec fala, inclusive, que os sonhos é uma espécie de ensaio para a morte, porque quando a gente desencarna, o processo é mais ou menos esse. Você passa por um período de sono, que inclusive é até chamado de perturbação, e aí você começa a vivenciar coisas no plano astral. Então, assim, todos os dias a gente faz essa espécie de treinamento, tá? E nem se dá conta. Então a gente entra em contato com o mundo espiritual através, né, do desdobramento do nosso espírito. E a gente vai vivenciar várias coisas, tá? A gente pode encontrar pessoas, a gente pode fazer cursos, a gente pode ir para locais que a gente tem afinidade energética, vibratória, tá? Locais que foram importantes pra gente ou que são importantes pra gente no plano astral. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer quando a gente se desdobra, tá? E o que são as lembranças dos sonhos? As lembranças dos sonhos, elas são exatamente essas vivências que a gente volta para o corpo físico e nosso cérebro físico processa essas lembranças. Entretanto, nosso cérebro físico ele é limitado e ele não consegue processar todas as memórias dessas nossas vivências. É por isso que você muitas vezes sonha. Você tem todas as imagens na sua mente, mas você muitas vezes não consegue contar esse sonho para uma outra pessoa. Já aconteceu isso? Pois é, exatamente porque são tantas vivências, são tantas informações que a gente tem acesso no plano astral, que quando a gente volta para o corpo físico, a limitação do nosso corpo, tá, do nosso cérebro, faz com que algumas memórias elas se percam. Tá? O nosso cérebro espiritual lembra de tudo. A gente tem uma boa memória, um super HD. Mas o nosso cérebro físico, ele nem sempre consegue codificar, processar todas as nossas vivências no plano astral. E é por isso que muitas vezes a gente sonha e não lembra de nada, ou a gente sonha, lembra de algumas partes do que a gente sonhou, ou tem aquelas pessoas que são, que tem uma lucidez, tá? Lembrando, a lucidez é interessante, porque é o seguinte, muitas vezes a gente sonha, mas nem sempre a gente está lúcido. Tá? Tem esse detalhe aí. O que é essa lucidez extrafísica? Que é como é exatamente você saber que você está fora do corpo, que muitas vezes você está sonhando e você muitas vezes consegue mudar a realidade daquele sonho. Uma coisa meio super Matrix, né? Mas muitas pessoas têm essa lucidez extrafísica. Elas estão aqui no plano astral, sabem que estão sonhando, sabem que estão fora do corpo físico e tem toda uma lucidez em relação a isso, tá? Tem também as pessoas que têm as pessoas que têm uma vidência, tá? Que elas saem do corpo durante o sono, elas veem tudo o que acontece ao redor, elas processam, elas podem não ter lucidez, mas elas têm a boa memória de voltar ao corpo físico trazendo essas imagens, esses acontecimentos, ok? E um dos objetivos dos sonhos um dos objetivos dos nossos sonhos é, primeiro, dar um descanso para o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele
ele é muito consumido pelo corpo físico. Como eu falo assim, consumido, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que é difícil você manter uma máquina como essa funcionando na sua totalidade. Então você precisa de um descanso, né? O corpo físico precisa recuperar suas energias e nosso espírito precisa reabastecer também as energias que vêm diretamente do plano astral. Tá? Então, os sonhos, eles servem primeiramente para isso, para dar um descanso tanto para o corpo físico, como também uma liberdade provisória para a gente, espírito, e serve para que a gente vá viver experiências interessantes, e experiências ou de aprendizado, ou experiências que muitas vezes podem não ser agradáveis, de acordo com a nossa sintonia vibratória, tá? Então, muitas pessoas, como o vídeo é falando sobre o sonho com as pessoas que já desencarnaram, muitas vezes, nesses sonhos, é a oportunidade que nossos entes queridos têm para ou nos visitar, ou seja, vir de lá para cá, ou da gente ir até eles. Tá? Então pode acontecer as duas coisas. Muitas vezes os nossos entes queridos têm autorização, conseguem essa autorização dada pelos mentores para virem nos visitar, para mostrar pra gente que não estão longe, que não estão em um limbo, que não estão perdidos, muito pelo contrário, que estão juntamente conosco, unidos por laço de amor, de carinho, de amizade, sabe, de aprendizado, de evolução, tá? De irmandade, fraternidade. E é nesses momentos que a gente se encontra com eles, tá? Quando a gente tá fora do corpo. E muitas vezes também nós que vamos até eles, tá? A gente pode ser levado pelo nosso mentor, nosso guia espiritual. A gente pode ser levado até onde eles estão, seja se eles estiverem na colônia, nos postos de socorro ou até mesmo no umbral. A gente pode ser levado até eles para que a gente possa vê-los, para que a gente possa ter esse momento de interação. E isso aí, mais uma vez, comprova que realmente a morte não existe. Nós estamos distantes por barreiras físicas, mas por barreiras espirituais, astrais, emocionais, a gente tá muito mais próximo do que o que a gente imagina, tá? Então, assim, e quando a gente volta desses encontros, a gente traz à memória, tá? Essa experiência. E aí, uma vez eu tava até conversando com um colega meu, né? Porque ele disse que sonhou com os avós dele. E aí ele tava me falando que percebeu que os avós estavam com a aparência mais jovem. E isso acontece por conta das modelações do nosso perispírito, tá? Que quando a gente tá fora do corpo, né? Quando a gente já desencarnou, quando a gente está bem, espiritualmente falando, a gente consegue mudar o nosso perispírito e a gente tem uma aparência mais jovem, tá? E isso é um dos sinais claros de que nossos entes queridos estão bem, ok? Então, assim, esses reencontros é muito importante, porque do ponto de vista emocional, eles trazem pra gente uma grande força. É muito bom você sonhar com seus entes queridos, com as pessoas que já desencarnaram. E elas, muitas vezes, também têm autorização para que a gente sonhe, para que a gente encontre com elas, exatamente porque são pessoas que são queridas da gente e muitas vezes elas trazem conselhos, trazem orientações que, logicamente, quando a gente, que tipo assim, se você receber uma orientação de uma pessoa conhecida, de uma pessoa que é especial, importante para você, você vai dar mais atenção àquele conteúdo do que se você receber uma orientação de uma pessoa que você não conhece. Tá? E é interessante porque isso fortalece os laços de amor, de respeito, de carinho que existiam, tá? E mostra exatamente que nós não estamos longe uns dos outros, por mais que as barreiras físicas existam, tá? Então a gente sonha para ter reencontros espirituais, certo? É muito bom também quando o nosso cérebro físico, ele registra essas emoções, tá? E isso acontece também com os nossos animais, tá, gente? Eu me lembro, pra quem conheceu, né? Nós tínhamos aqui uma poodlezinha, microtoy, que era a Lilica. E eu nunca me esqueço que aí ela desencarnou, né? E quando eu sonhei com ela, minha gente do céu, foi uma emoção tão arrebatadora, tão forte, que eu voltei pro corpo. E quando eu voltei pro corpo, eu trouxe um impacto emocional tão grande pro meu corpo físico, que tipo, eu acordei coração acelerado, eu acordei com os olhos cheios de água, né? E então assim, bastante emocionada.
Então, muitas vezes acontece também. Ah, Neuza, mas às vezes eu sonho com os meus parentes, eles não dizem nada, né? Porque tem casos também de gente que sonha, mas o parente não diz nada. O parente fica olhando, com coisa assim do tipo, não diz nada. Não diz nada que a gente lembre, tá? Mas com certeza o nosso cérebro espiritual, ele lembra de toda a situação. E aí, você pode... Ah, Neuza, e também, tipo, você pode simplesmente não sonhar, tá? Mas não significa dizer que você não encontra com seus entes queridos, tá? Você sonha, encontra com eles, mas você não traz a lembrança de volta, tá? Seu cérebro físico não consegue registrar, porque tem muitas pessoas que passam por essa situação, né? Elas não lembram de nada do que elas sonham. E também tem a questão dos pesadelos. Pesadelos é justamente quando a gente, no plano espiritual, a gente pode o quê? A gente pode reencontrar nossos obsessores, né? Aqueles espíritos que não gostam da gente. Então, eles aproveitam que a gente está fora do corpo, ou seja, que a gente está no mesmo plano que eles, e eles aproveitam para tocar o terror. Ou então, você tá numa faixa vibratória, você tá energeticamente vulnerável, e aí muitas vezes você pode ir para regiões que são densas, tá? Regiões que não são legais do umbral, e aí você acaba tendo contato com pessoas malfazejas, espíritos estranhos a você e tudo. Eu me lembro que uma vez, uma experiência que eu tive, né, eu sonhei andando por um local, tipo, parecia uma favela, certo? Assim, e tudo. Eu tinha muitos sonhos tensos também na Frei Serafim. A Frei Serafim, no plano espiritual, gente, ela é um pouco cavernosa, tá? Ela não é cavernosa só no plano físico, não, tá? Mas você pode prestar atenção que à noite, né, ali a Frei Serafim, ela é muito agradável por conta das árvores, mas ela, do ponto de vista espiritual, ela de vez em quando, ela fica tensa. E eu me lembro que eu sonhava muito na Frei Serafim e eu sempre encontrava gangue, eu sempre encontrava espíritos malfazejos, tá? E eu me lembro que uma vez eu tive que me esconder numa árvore, tá? Porque vinha na minha direção uma gangue, eu tava com muito medo deles subindo na árvore. E depois foi que quando eles passaram, eu desci da árvore e voltei pro corpo físico. Ah, então assim, tem essas experiências também, desses pesadelos, desses sonhos estranhos que a gente porventura vem a ter. Mas de forma geral, os sonhos servem pra gente conhecer o plano espiritual, pra gente renovar nossas energias, pra gente encontrar nossos entes queridos. Eles nos passam orientação, eles nos passam conselho, eles nos orientam, reabastecem energeticamente a gente por conta do fator emocional da gente reencontrá-los, tá? Dos sentimentos que a gente nutre por eles e que eles também nutrem pela gente, tá? E isso, uma misericórdia divina permite que isso aconteça para que a gente perceba que nós não estamos distantes uns dos outros. Estamos distantes muitas vezes por conta das limitações físicas que existem, mas do ponto de vista espiritual e energético, nós estamos todos o quê? Conectados. Seja em qual for a dimensão em que a gente se encontre, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Dúvidas, comentários, mandem para mim no direct, ou então eu posso até fazer a caixinha de pergunta depois para que vocês possam tirar as dúvidas e eu possa ir respondendo nos stories, tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.